Sim, para responder a tal pergunta, devemos ter ciência que durante anos a coroa portuguesa foi responsável pelo controle das terras brasileiras, onde a distribuição era condicionada a critérios restritos. O donatário era o responsável pela capitania e, com isso, possuía direitos e obrigações. Por um lado, tinha a liberdade de cobrar impostos e explorar os recursos naturais e minerais da terra, desenvolver a agricultura e a pecuária consequentemente obter lucros através dessas atividades no intuito de manter a distribuição de terras. Foi criado o instituto denominado Sesmaria, que normatizava a distribuição de grandes extensões de terras. Em 1850, houve a edição da Lei de Terras, onde uma das particularidades faz referência à compota com a única forma de acesso à terra, o que inviabilizou os sistemas de posse ou doação. Então, para resolver os problemas acerca da distribuição de terras, em 4 de novembro de 1966, foi lançado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária do Brasil, porém nunca foi colocado em prática. Em 1970 foi criado o INCRA, Instituto Nacional de Colonização, por meio do Decreto 1110, com a responsabilidade de cuidar das questões fundiárias no país, mas apenas em 1888 estabeleceu o direito à União de desapropriar terras particulares para fins de reforma agrária. Resumidamente, apesar de todas as políticas criadas em prol da distribuição de terras, existem muitos latifúndios no país. Ao longo do tempo, para pressionar o governo, foram criados movimentos sociais. São eles o MST, Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, o Movimento das Mulheres Camponesas, e o MMC, a Comissão Pastoral da Terra. O CPT, todos os movimentos conhecidos, principalmente por suas lutas pela terra, pela reforma agrária e pelas mudanças sociais no país. A reforma agrária é o conjunto de propostas, medidas e alterações nas leis que visa promover a distribuição de terras no país. Não se trata somente de destinar propriedades rurais a quem não possui, mas também de garantir condições de sustentação por parte dos pequenos e médios produtores rurais, para evitar novos problemas com a concentração de terras. No Brasil, existe um sério problema de concentração fundiária, ou seja, de concentração de posse de terras. Predominam as grandes propriedades chamadas de latifúndios. Alguns dados revelam que menos de 2% das propriedades rurais do país possuem mais de 1.000 hectares. No entanto, essas propriedades ocupam quase 45% do território. Por outro lado,
As pequenas propriedades com menos de 100 hectares representam mais de 80% das propriedades. Juntas, só ocupam 20% do território. Traduzindo, há muita terra nas mãos de poucas pessoas e pouca terra nas mãos de muitos. Por esse motivo, é importante realizar uma política de reforma agrária no país, a fim de diminuir o número de latifúndios, principalmente aqueles considerados improdutivos, e distribuir melhor a posse sobre a terra, gerando mais renda e trabalho para o trabalhador do campo.